Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Então nós temos o maior problema que existe na humanidade. É o abastecimento. Esse problema, vamos fazer uma lista dos problemas que existem. Então, assim, esse problema do abastecimento, ele é um problema que ele é de qualquer ser vivo, porque a vida aí é um fluxo, melhor, a vida é um trânsito de matéria, de moléculas. Então, a vida da planta vai depender do trânsito de oxigênio, vai depender do trânsito de água. A vida de um tubarão vai depender de quantos peixes existem naquele ambiente que ele vive. A vida de um ser humano, qualquer ser humano, ela vai depender da alimentação. Dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa que morreu. Dificilmente nós vamos encontrar algum caso de uma pessoa que morreu por fome. Então, normalmente a alimentação, ela não é que são todos que têm a alimentação necessária, não é assim. Mas eu posso, por exemplo, falar do que eu conheço, né? Então nós sabemos que existem lugares onde tem crianças que, como um amigo, ele me falou que mostrou um biscoito para uma criança, parece que no Nordeste do Brasil, e a criança não sabia o que era aquilo. Então, assim, mas não é assim pobreza, mas nesse caso não é assim estritamente fome, aí pobreza. E nós temos aí nas cidades grandes pessoas jogadas na rua. Nas cidades grandes é muito fácil encontrar uma pessoa jogada na rua, que não tem casa, que não tem ali alguém para poder dividir a vida numa família. O problema do abastecimento, aí ele gira em torno disso. Porque vamos pensar, se quem produz arroz, ele produz arroz, ele come o arroz que ele produz e ele vende o arroz que ele produz. E também quem produz feijão, ele compra arroz para ele comer, ele come o feijão que ele produz e ele vende o feijão que ele produz. E assim é com açúcar, com fubá, com pão, com queijo, com leite. E a produção, a manipulação, a comercialização, ela é gerenciada pelo governo. Quem que distribui as regras para o trabalho, esses aí de produção, de venda, de manipulação, de distribuição, existe um controle. É controlado esse trabalho. Como todos os trabalhos são controlados. Aí o governo recebe, ele impõe que quem está produzindo tire uma parte da sua produção e dê a ele
essa parte para ter a permissão de produzir. E então, o que nós tínhamos numa monarquia? Nós tínhamos um rei que cobrava um imposto, era só um rei apenas. Ele cobrava ali um imposto também, cobrava uma parte da produção de seus súditos. E ele vivia, o rei, sem nenhuma produção. Ele tinha a legitimidade, as pessoas o reconheciam, sabiam que não, esse aí é o rei, esse aí está da parte do rei, esse aí pode nos cobrar. Como que aconteceu isso? Isso foi assim, vamos colocar assim, uma escala da sociedade, né? Então, os primeiros, eles, assim, os mais antigos, vamos falar assim, eles lutavam pelo seu território e eles depois começaram a expandir território. Como nós temos aí o Alexandre, aluno de Aristóteles. O Alexandre, ele dominou a Europa, assim, 80, 90% da Europa. O Alexandre e a Europa era o mundo conhecido. Difícil existir um lugar que tinha maior número de pessoas. Nessa época de Alexandre. Então, começou ali, eram tribos, né? Essas tribos, elas lutavam com outras tribos e anexavam territórios, né? Anexavam território. Nós temos aqui vamos imaginar como que era. Tem aqui um lugar com 500 campos de futebol, que tem ali as pessoas e elas vão produzindo e aí vão colhendo aquilo que produz e não tinha moeda. Aí começou a produzir uma coisa diferente do outro e começou a haver as trocas. E aí tinha regra para poder tomar conta daquela produção, para poder exercer a troca. Eles combinavam entre si as regras ali, era o direito daquela época. E isso, quando alguns que decidiam sair de suas tribos e viajar, e viam outra tribo que era fraca, aí tomava, dependendo do número de pessoas reunidas e dependendo do número de viajantes. Tomavam aquele lugar, aquelas pessoas não estavam esperando isso. Tomavam aquele lugar, matavam um ou outro, o chefe primeiro, o chefe da religião, matava o cacique, matava o pajé, e aí começava a mandar ali. E aí sim foi crescendo. Depois de um tempo, aí esses que eram donos, que tinham mais territórios, que tinham conquistado ali um número maior de território, e defendia aquelas pessoas ali contra qualquer invasão. As pessoas, olha, você vai ficar aí mandando, mas nós vamos te pagar um tanto, mas você não vai, a sua preocupação é não deixar outros invadirem aqui, que se invadir você perde o seu domínio e nós perdemos o nosso. Aí, combinado. Então aqueles valentes eram diria assim, pelo baixo ventre que falava Platão, né? Esses eles cuidavam ali daquele lugar contra a invasão. E com o tempo, as pessoas acostumadas, esses eram os mais fortes. Então as pessoas acostumaram com esses, mas receber ordem de alguém. Aí esses que davam ordem,
as pessoas passavam a acostumar com o filho desses, que eram os ordenadores. Então, aí passou a haver uma aristocracia, que a primeira é a da força. Aí a segunda é uma aristocracia da dinastia, né? Então, aí as pessoas passaram a obedecer esses que eram filhos dos que mandavam. Aí isso foi ficando bastante tempo, até o tempo que isso perdeu o valor e foi substituído pelo dinheiro, né? Então, a primeira é a da força bruta, a primeira aristocracia. A segunda aristocracia, aí ela vem aí com a força, né? Era aquele que defendia e tal. A terceira aristocracia, aí ela veio com o sucessor, né? Isso é nós pensando assim de forma bem simples a evolução humana. Aí depois dessa, acostumados ali com aquele que mandava, passou a ter o dinheiro, né? Aí percebeu-se, os seres humanos percebeu que o dinheiro era a nova força que existia, que ela comprava coisas e comprava pessoas. Então, essas trocas deixaram de ser trocas, começaram a ser comercializadas, né? Passou a haver a moeda, um objeto de valor relativo. Aí todas as coisas nós vamos estabelecer a relação do valor dessa coisa com esse objeto. Tudo. Então a relação, esse objeto, tanto os objetos desse, é um objeto de metal, um desse pode comprar um pão. Um desse pode comprar 5 pães. 2 desse pode comprar 10 pães. E assim vai. Tantos desse compra uma espada. Tantos desse uma pessoa trabalha para você durante 30 dias. E assim foi, né? Até isso perdeu o valor. Porque antes nós tínhamos aí um brasão, né? Antes do dinheiro. Então vem a força bruta, aí depois vem essa sucessão, né? De pai e filho. Aí depois vem um brasão, aquele brasão ali, a bandeira, né? Vamos ter uma bandeira aqui, essa bandeira é obedecida. Aí depois desse brasão aí vem o dinheiro. O que vale agora é o dinheiro, não importa muito a bandeira, né? E depois do dinheiro, aí nós estamos nessa sociedade atual, que é a da inteligência, porque percebeu, isso é uma evolução natural das coisas, isso não é uma invenção. Se quem fizer aí uma pesquisa vai perceber que é dessa maneira que foi evoluindo a sociedade, né? Então, a pessoa, a humanidade percebeu que o que valia mais do que o dinheiro era a inteligência. Então, aí nós temos aí uma marca, né, que é bem forte, porque a inteligência percebeu-se que ela substituía tudo. Porque aqueles que recebiam ali o que recebia ali uma quantidade de dinheiro grande por herança,
tinha muita facilidade em gastar, tem muita facilidade em gastar. E aqueles que faziam a herança, eles tinham facilidade em ganhar. Então, percebeu-se que os que tinham a facilidade de gastar, acontecia até deles gastarem tudo, ficarem sem nada. Então, percebeu que a inteligência valia mais. E hoje ainda é assim. A nossa pergunta é: como será a próxima maneira, como nós vamos ter uma próxima sociedade? Essa não é difícil de entender, que essa já se perdeu, porque nós sabemos que as inteligências, elas podem também ser utilizadas para fazer prejuízo, causar danos a outros. Então, a próxima nós vamos chamar de intelecto, que essa é intelecto, mas nós vamos chamar de intelecto moral. Então teve cada aristocracia, força bruta, ou a dinastia. Aí nós tivemos cada aristocracia comandou ali ao seu tempo, né? E agora nós vivemos a aristocracia do intelecto, porque quem tem bastante inteligência usa, ganha dinheiro, e então o dinheiro passa a ser o comando, que hoje a pobreza ela é de inteligência. Nós podemos perceber isso. Existem infinitos advogados, mas existem poucos bons advogados. E assim também existem infinitos médicos, mas existem poucos bons médicos. Isso é notório na sociedade, desde o faxineiro até todos as atividades que são exercidas pelo ser humano. Então, nós temos então essa aristocracia do intelecto. Então, o que nós vamos unir a essa aristocracia? Aí nós vamos, o que vai substituir essa aristocracia? Aí nós vamos chamar de aristocracia intelecto moral. Todos os dias, todos os momentos, nós podemos ver que os valores, eles são alterados. Há um requinte aí. Os valores, eles são observados e são alterados. Então, alguém pode falar assim: esse mundo não vale mais nada, esse mundo acabou, porque antigamente era bom por isso e por aquilo. Normalmente são os velhos fracos. Agora, tem os velhos fortes, né? Então, eu, por exemplo, tenho 45 e tenho a convicção que é possível nós termos uma sociedade perfeita. Nós já tivemos isso. Por exemplo, nós tivemos os kibbutz, né? Os kibbutz aí, parece que Israel, nos kibbutz. Então eles eram autônomos. Povos, isso não tem. Tem pouco tempo, não existe mais, mas tem pouco tempo aí. Não tem 100 anos isso, eu acho. Não lembro direito, depois uma pesquisa na internet. Então, nos kibbutz, você aí, você gosta de quê? Eu gosto de... Você gosta de trator? Gosto. Então, você trabalha no trator aqui para nós. E então, você vai trabalhar. Então, beleza. E você? Eu gosto de cantar. Então, esse vai ser o cantor
Você, eu gosto de vaca, então você vai cuidar da vaca. E cada um dividindo as funções, cada um fazendo ali uma função, e o kibbutz era autônomo, ele não precisava. Tinha tudo plantado, né? Tinha a criação, tudo isso. Ele era autossuficiente. Ele resolveu o problema do abastecimento. Qual que foi o problema do kibbutz? O problema foi que o governo não deixou os kibbutz existirem. Por quê? Porque o governo não estava ganhando nada com o kibbutz. Então, nós ainda vamos vencer essa turma que pensa que o mundo pertence a eles, né? Mas para chegarmos nisso, é o que nós vamos falar nosso próximo vídeo, que nós vamos chamar de aristocracia intelecto-moral. E como que nós faremos isso? Aí será justamente a nossa próxima aparição. Muito obrigado a todos. Filosofia Instantânea, sou o Wilson Marques.